Buenas noches, mis compañeras, mis compañeros del Congresso Praxis 2022. Uma alegria estar participando desse evento e compartilhar com vocês algumas de nossas experiências no painel Cidadania, Sociotécnica e Tecnologias para el Desarrollo Inclusivo Sustentável. Eu vou falar um pouquinho em portunhol sobre as contribuições de los enfoques decoloniales a la educação em ciência e tecnologia e la construção de cidadanias. Eu sou Suzane Cassiani, da Universidade Federal de Santa Catarina, no sul do Brasil, e eu sou coordenadora de um grupo de pesquisa que se chama Discursos da Ciência e da Tecnologia na Educação, e também faço parte da Rede Internacional de Estudos Decoloniales na Educação Científica e Tecnológica, que é composto por uma largo número de instituições de nossa América Latina e também alguns da Europa. Então, Estados Unidos e Oceania, entre outras universidades. Então, nós outros pensamos a compreender a decolonialidade e a colonialidade a partir de nossa ação em Timor-Leste, na Ásia, com a formação de maestros, e hoje percebemos um grande impacto destas invasões culturais a partir da independência de Timor-Leste em 2002, e esta vivência que tivemos allá foi muito especial para nós outros aprendermos a mirar para o Brasil e para a colonialidade que temos acá também na América Latina. Então, entender a colonialidade é muito importante para decolonizar a educação. Então, estamos muito próximos destas teorias que adotam uma perspectiva contrária ao eurocentrismo, levando em conta outras epistemologias, permitindo novos conteúdos, novas formas de aprender, de lidar com os movimentos sociais, com tentativas de transpor estruturas que trazem a sua lógica epistema ocidental e a racionalização do mundo e a manutenção da colonialidade e seus efeitos. Então, nós começamos a nos perguntar que tipo de conhecimento científico é suficiente para superar questões tão importantes em el mundo contemporâneo como o hambre, o racismo e a desigualdade social. E como nós outros professores de ciências, pesquisadores de ciências, podemos lutar contra essas opressões e sem estar solamente em uma posição de observador, como agir, não? Então, há 2 anos atrás, com alguns países da América Latina, Chile, Peru, México e Colômbia, começamos a pensar, a estudar como que o conceito de cidadania está presente nos trabalhos acadêmicos de pesquisa em educação e ciências, porque nós outros percebemos que havia um grande transferência de saberes da Europa, dos Estados Unidos, para as pesquisas de educação e ciências em nossas universidades. Então, começamos a pesquisar, a investigar qual cidadania estamos falando. Um exemplo que trago acá é como o nosso
agronegócio está muito contaminado com os agrotóxicos. Então, é possível observar livros didáticos falando sobre agrotóxicos, pero nós não estamos falando da mesma quantidade na Europa, na União Europeia, neste caso, e no Brasil. E os discursos que estão circulando é que os agrotóxicos são muito buenos, muito importantes para acabar com a hambre. Então, isso é solamente uma coisa para problematizar, não? Também ficamos muito intrigados com algumas questões de la hambre em Brasil. Brasil é um país com muita desigualdade social. Estamos cidadania que estamos falando num Brasil de Bolsonaro, onde em feminicídio, em morte de mulheres, é o quinto país no mundo, e desse total, 85% são mulheres negras. Também falamos de LGBTfobia, LGBTQI, como o Brasil como um primeiro lugar em mortes por homofobia. E também o Brasil é o segundo país em maior nível de desigualdade social do mundo, mesmo estando entre os 5 maiores produtores agrícolas do mundo. Então, hoje temos uma situação de 33 milhões de brasileiros que têm hambre. Dessas pessoas, a grande maioria são pessoas negras ou pardas. Isto tem uma história de violência, uma história de sequestro de las pessoas negras. E aqui trouxe alguns números dessa herança colonial, como 29 mil transatlânticos que sequestraram pessoas e atravessaram o Atlântico para a América. 9 milhões foram escravizados para virem para a América, 5,5 milhões ao Brasil. Muitos morreram, 12% morreram. E próximo ao fim da escravização, 60% eram somente crianças, pois estas ofereciam menos resistências. Então, histórias que são muito importantes para compreender o presente e como esses efeitos da colonização estão presentes hoje na colonialidade, pelo patriarcado, pelo capitalismo, pelo racismo, né? Dessas situações que muitas vezes são completamente silenciadas no Brasil. O Brasil muitas vezes foi visto como um país com uma democracia racial, pero as pessoas negras estão muito alejas do poder, de la política, de la escuela, de la universidade. Então, nas últimas décadas de los governos progressistas, nós tivemos cotas para estudantes negros e indígenas, e isto também cambiou muito nossa percepção enquanto professores das universidades, professores brancos em sua grande maioria, para nós refletirmos
como o que fazer com tudo isto, com tantas opressões, com tanta desigualdade social. O Ramon Grossfogel tem um texto muito interessante acerca de como os discursos de los grandes mentes dos cânones de la filosofia, de la ciência, corroboraram com a construção do racismo, a construção das opressões, das invasões, argumentando muitas questões de los povos originários como pessoas que não tinham alma, pessoas que eram menos inteligentes, que não tinham alma, não tinham Deus, então que precisavam ser catequizados. Logo depois, também no mesmo século XVIII, temos o Linneu, que vai inaugurar o conceito de raça biológica, não? Que vai também dividir os pueblos em 4, americano, asiático, africano e europeu, enaltecendo muito os europeus, a sua beleza, a sua inteligência, a sua saúde, e contrapondo os povos originários como seres muito primitivos, seres que não tinham condições de se cuidarem, e esse discurso vai cambiando, conforme Grossfogel diz, para um discurso religioso, cambia para um discurso dos sem genes. Então, um discurso religioso do sem alma para um discurso científico das pessoas que não têm bons genes em lá relacionado com os povos originários, não? Então, temos no Brasil também, na Colômbia, em vários países da América Latina, pessoas que eram intelectuais, pessoas que eram médicos, estudiosos, escritores, muito importantes naquela época, que eram cientistas e que defendiam a eugenia, né? A eugenia criada pelo Francis Galton no século XIX, e que vão defender a esterilização das pessoas, chamando de pessoas degeneradas, inferindo para um controle matrimonial, reprodutivo. E isso tudo promoveu o nazismo, que está hoje ressurgindo com muita força. E temos, então, esses vários exemplos. No século XXI, temos o James Watson, que é um cara que acabou perdendo vários prêmios por ser uma pessoa muito racista, de falar que os negros não são inteligentes como os brancos. Então, esses efeitos de colonialidade estão presentes. Então, nesse monumento dedicado a Cristóvão Colombo, em Barcelona, nós outros vemos um indígena de rodilhas, está numa posição muito submissa. Então, é um monumento que está presente, que está transmitindo sentidos ainda de opressão, de submissão, como outros. Este é um exemplo antigo, né, do século XIX, em que o imperador do Brasil, uma pessoa muito respeitada, que fez muita coisa pelo Brasil, porém pero levava para o Museu Nacional do Rio de Janeiro indígenas como mostras, né, zoológicos humanos, um racismo disfarçado de ciência para as massas do século XIX, como está aí. Então, aqui
temas nos temos comprometido, né? Então, em diálogos com Paulo Freire e outros autores de estudos decoloniais, temos denunciado esse conceito de cidadania sem reflexão, não? Que muitas vezes adotamos acriticamente e pelos caminhos da colonialidade del saber. Aprendemos que esse tipo de colonialidade nos ajuda a compreender o processo de descaracterização das raízes históricas de los países colonizados, que promovem não só uma perda de conhecimento de los pueblos tradicionais, sino também hoje um sentimento de inferioridade que subordina em favor do conhecimento basado em el norte global, colonial, moderno, capitalista e patriarcal, considerado único e melhor. Então, nós queremos uma mirada de sur global, como está neste congresso, praxis, que estamos acá, então, pensando em outras questões. Então, os estudos anticoloniais de Paulo Freire, que falava isto na década de 70, e também os estudos decoloniais, nos ajudam a ter insights para pensar uma educação transformadora. Uma educação em ciências que pode contribuir para questionar a desigualdade social, a ciência, a tecnologia pode ser ensinada para superar esses efeitos. Então, são novos olhares, né? Uma mirada de sur global. Temos aqui algumas lentes. Trabalhamos, então, em perspectivas de epistemologias do Sul, em diálogo horizontal entre esses conhecimentos científicos, conhecimentos não científicos, né? Tratando de fazer um diálogo, a interculturalidade crítica, defendida muitas vezes por Catherine Walsh, que vai trazer os movimentos sociais para dentro da educação, pensando os movimentos sociais como pedagogias decoloniais, para nós outros aprendermos com os movimentos, os estudos de colonialidade e decolonialidade, reconhecimento desses conceitos, dessas teorias dentro da escola, dentro da sociedade, dentro da formação de professores, dentro da educação não formal, então, em muitos espaços, né? Os estudos da branquitude e do letramento racial, como diz Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, os estudos de branquitude nos ensinam a como agir, como podemos, como pessoas brancas, no meu caso, como podemos trabalhar a partir de um letramento racial crítico que haja, que possa agir contra essas opressões, né? Os conhecimentos do bem viver também, que é próprio aqui dos indígenas, dos povos originários latino-americanos, que nos ensinam a olhar para a natureza como estamos inseridos, somos na natureza também, como os povos têm conhecimentos a nos ensinar sobre preservação, sobre esta convivência que é necessária para que a Terra tenha saúde e seus habitantes todos, o ambiente, e seja, então, uma forma de aprender com os povos originários. Esse conceito de interseccionalidade também é muito importante para nós outros, porque conseguimos entender as imbricações entre gênero, raça e classe, e como isto está muito interligado. E tem algum nome de alguns autores, aqui tem outros autores brasileiros, exceto Franz Fanon, que expõe a branquitude, mas temos outros autores negros que estamos tentando estudar, visibilizar, trazer coisas que falavam
anos 70 e que nunca foram olvidados, e então há muita literatura agora sobre essas pessoas que estão nos ensinando, que estão trabalhando nessas perspectivas para a nossa transformação. Então, chegando ao final, temos, então, que pensar nessa colonialidade, o que fazer com isto, na educação formal, transformar o currículo, na formação de professores, desnaturalizar essas invasões dos territórios dos povos indígenas, ensinar a colonização não como um marco civilizatório, como acontece até hoje, né, em termos de modernidade e como se fosse um progresso, né, sem levar em conta a desigualdade social que temos hoje. E na educação não formal também, pensando nas remoções, né, contextualização de representações racistas, a repatriação de obras, o que é ser com tudo isso? Então, aqui trago alguns materiais livros e temáticas que nosso grupo e RIEDECT também tem trabalhado para decolonizar esses conhecimentos escolares e pensar a própria educação e a pesquisa, né, como um esforço de evidenciar as opressões impostas aos povos do sul global, reconhecer e legitimar nossas formas de ser, pensar e viver e promover transformações desde o sul para o sul. Então, aí temos alguns temas. Eu vou passar para ficar registrado, mas não vou entrar em detalhes. Aqui temos dossiês já que abordam essas temáticas, livros que organizamos, companheiros da RIEDECT, aqui também, conteúdos cordiais, Descolonizando Saberes, da professora Bárbara Carine Pinheiro e da Catemari Rosa. E é isso. Então, encerro falando com Paulo Freire, que seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Então, agradeço muito a nossa interação acá e espero que possamos conversar, falar mais sobre o assunto e fico à disposição também por e-mail e desejo um evento muito bonito e um grande abraço no coração.